Eu estava em pé, no corredor estreito do meu escritório, quando fiz algo que até hoje me dá vergonha de lembrar. Era final de tarde, o prédio quase vazio, e a imagem de Nossa Senhora, que a Valéria tinha colocado discretamente em cima do balcão da recepção, parecia me encarar de um jeito que me irritava. Eu vinha de uma reunião tensa, tinha perdido um cliente importante para um concorrente, e qualquer coisa que me lembrasse de fé me incomodava. Parei na frente da imagem, respirei fundo, e disse em voz alta, quase cuspindo as palavras: se esse Deus de vocês existisse mesmo, eu era muito lascado, viu? Ainda bem que quem manda aqui sou eu. Peguei a pequena imagem com descuido, coloquei dentro da gaveta da recepção e bati a gaveta com força. Valéria me olhou assustada. Doutor, não precisa ser assim. Eu virei para ela e respondi, com ironia: Valéria, imagens não pagam boleto. Se quiser rezar, reza em casa. Aqui é escritório, não é igreja. E segui para o meu consultório, sentindo uma ponta de satisfação por ter colocado ordem naquele ambiente que, na minha cabeça, tinha que ser dominado pela frieza da lei, não por símbolos religiosos. Quando eu olho para trás, percebo como eu era duro, seco, quase agressivo com qualquer coisa que lembrasse fé. Cresci cercado de luxo, no meio da elite paulistana, ouvindo meu pai repetir como mantra: religião é muleta para quem não sabe lutar. Minha mãe até gostava de ir à missa de vez em quando, mas fazia isso mais por status social do que por devoção. Eu, desde cedo, aprendi a rir de quem dizia acreditar em milagre, em oração, em intercessão de santo. Nos almoços de família, quando algum parente mais simples comentava algo como graças a Deus deu certo, eu rebatia: graças ao seu trabalho, você quer dizer. Deus não assinou o contrato por você. Eu era esse tipo de pessoa. Intolerante, debochado, impaciente. Achava que fé era coisa de gente fraca. No meu escritório, essa postura ficava ainda mais evidente. Advogado bem-sucedido, terno caro, relógio suíço, carro importado na garagem. Eu gostava de intimidar, de mostrar poder. Funcionário que falasse de igreja, de missa, de grupo de oração, ganhava minha antipatia na hora. Uma vez, peguei um estagiário vendo um vídeo de uma pregação no horário do almoço. Tomei o celular da mão dele, olhei pro vídeo por alguns segundos e perguntei: você acha mesmo que esse povo aí vai te ensinar a ganhar dinheiro? Devolvi o aparelho e completei: se quiser crescer aqui, vai ter que aprender que fé não fecha contrato. O que fecha contrato é estratégia, ousadia e coragem de fazer o que os outros não têm coragem. O menino ficou sem graça. Dias depois, pediu demissão. Na época, eu nem liguei. Hoje, eu agradeço a Deus por ter afastado ele daquele ambiente. Meu comportamento dentro de casa não era muito diferente. Débora, minha esposa, nunca foi de procurar igreja, então isso nunca foi motivo de discussão entre a gente. Nosso altar era o shopping, o restaurante caro, a festa exclusiva na cobertura de algum amigo influente. Em aniversário de família, quando minha tia mais velha pedia para rezar antes do parabéns, eu revirava os olhos, esperava acabar a oração e soltava alguma piada. Pronto, agora que já pagamos os boletos celestiais, vamos comer, que é o que interessa. Alguns riam, outros ficavam constrangidos. Minha avó, quando ainda era viva, balançava a cabeça e só dizia: um dia você ainda vai entender, Bernardo. Eu respondia: vó, até hoje Deus não pagou nenhuma parcela da minha BMW. Quando ele pagar, a gente conversa. As coisas começaram a ficar mais pesadas quando a fé começou a entrar no meu escritório pela porta da frente, na forma de clientes simples, vindos do interior, que falavam com naturalidade sobre Deus, sobre Nossa Senhora, sobre promessas. Eu atendia muitos casos de uso capião, herança, disputa de terra. Gente humilde, acostumada a trabalhar no campo, que misturava fé com tudo. Se Deus quiser, doutor, a gente ganha essa causa, eles diziam. E eu respondia, com um sorriso frio: quem decide aqui não é Deus, é o juiz. E o juiz eu sei como convencer. Eles riam, sem graça, sem perceber a maldade por trás daquela frase. Eu me lembro claramente do dia em que seu Damião entrou no meu escritório pela primeira vez. Camisa xadrez surrada, chapéu na mão, olhar desconfiado, passos lentos. Valéria me chamou: doutor, o senhor pode atender um senhor que veio sem marcar horário? Eu estava de mau humor, mas aceitei. Quando ele sentou na minha frente, segurando um envelope amassado com alguns papéis, a primeira coisa que ele fez foi tirar do bolso uma pequena medalhinha de Nossa Senhora, beijar e dizer baixinho: me ajuda, minha mãe. Aquilo me irritou de um jeito que eu não consegui disfarçar. Perguntei, sem paciência: o senhor confia mais nela ou em mim? Ele me olhou, sem entender a provocação, e respondeu:
é que sem ela eu não tinha chegado até aqui, doutor. Eu ri, um riso curto e sem humor. Tá bom, vamos ver o que dá para fazer. Naquele momento, eu não sabia, mas aquela medalhinha e aquele beijo seriam lembranças que anos depois me fariam tremer por dentro. Com o passar do tempo, a intolerância começou a se misturar com uma certa raiva. Eu via igrejas lotadas nas periferias, via notícias de romarias, de peregrinações e criticava tudo. Esse povo troca estudo por fé, eu comentava com Débora enquanto a gente jantava em um restaurante caro. Imagina se eles investissem esse tempo em aprender sobre mercado, sobre investimento, sobre lei. Ela concordava com a cabeça, mais para me agradar do que por convicção. Eu me sentia superior, inteligente, racional. Achava que tinha todas as respostas. Esse meu jeito começou a gerar atrito dentro do próprio escritório. Valéria, minha secretária, era católica praticante. Ia à missa todo domingo, participava de grupo de oração, rezava o terço. Às vezes, eu via ela com um livrinho de orações dentro da gaveta. Um dia, peguei ela em pé, na recepção, com os olhos fechados, como se estivesse rezando. Fui até lá, toquei no ombro dela e falei, em tom de brincadeira ácida, "Tá falando com o andar de cima, Valéria." Ela abriu os olhos, um pouco sem graça, e disse, "Tô pedindo para Deus abençoar o senhor, doutor." Eu retruquei na hora, "Então pede para ele mandar uns clientes ricos também, porque bênção sem boleto pago não me ajuda muito." Ela não respondeu. Só voltou a sentar e continuou digitando. Anos depois, eu descobriria que muitas das minhas vitórias tinham mais a ver com as orações silenciosas daquela mulher do que com a minha esperteza. Mas na época, eu não enxergava nada disso. Eu vivia em um mundo onde eu era o centro, onde minha inteligência jurídica e minha frieza emocional eram meu maior orgulho. Eu pisava em quem precisasse ser pisado para fechar um negócio. Se alguém ousasse me questionar, eu atropelava com argumentos, humilhações sutis e, se necessário, gritos. Eu era respeitado, temido e, em alguns círculos, admirado. Isso alimentava ainda mais aquele buraco de orgulho dentro de mim, travestido de força e autoconfiança. A verdade é que, por trás daquela fachada de sucesso, eu já vinha acumulando sinais de que algo não estava bem. Discussões com Débora aumentavam. Nossos filhos começavam a crescer e eu mal conhecia o jeito deles. Às vezes, eu entrava em casa à tarde da noite, encontrava brinquedos espalhados pela sala e sentia algo estranho. Não era remorso, eu não admitiria isso. Mas era como se uma voz muito fraca dissesse, "Você tá perdendo alguma coisa." Eu abafava essa voz com mais trabalho, mais processos, mais dinheiro. Em vez de conversar, eu ligava a televisão, abria uma garrafa de vinho caro e ficava vendo números na tela do celular. Foi nesse contexto que aconteceu o caso de seu Damião. E foi a partir desse caso que a linha que separava minha arrogância da destruição começou a se romper, mesmo que eu não percebesse na hora. Se eu tivesse prestado atenção em alguns detalhes, talvez tudo tivesse sido diferente. Mas eu estava cego. Cego pelo orgulho, pela ganância, pela certeza de que eu controlava tudo. Cego a ponto de ignorar até os primeiros sinais discretos de que o céu tinha começado a me observar de perto. Você já esteve tão convencido de que estava certo, que simplesmente ignorou todos os pequenos alertas ao seu redor. Naquele dia em que seu Damião assinou a papelada que tirava dele a fazenda da família, meu escritório estava silencioso. Era começo de tarde, o sol entrava pela janela de vidro e formava um retângulo de luz no chão, bem em frente à minha mesa. Eu gostava daquela iluminação, parecia cena de filme. Valéria tinha preparado a sala de reunião, colocado água, copos, tudo arrumado. Eu entrei com passo firme, pasta de couro na mão, e encontrei o velho sentado na ponta da mesa, chapéu amassado nos joelhos, olhar inquieto. Ele se levantou assim que me viu, apertou a medalhinha de Nossa Senhora que trazia no bolso e disse, "Boa tarde, doutor." Eu respondi seco, "Boa tarde. Vamos resolver isso logo que eu tô com outra reunião em seguida." Espalhei os documentos sobre a mesa. Eram contratos bem elaborados, cheios de cláusulas, letras pequenas, termos técnicos. Se alguém leigo lesse, não entenderia quase nada. Agora imagine um homem analfabeto. Eu sabia exatamente o que estava fazendo. Meu pai tinha me ensinado desde cedo a construir armadilhas perfeitas dentro da lei. O segredo não é burlar a lei, Bernardo, ele dizia. O segredo é usá-la a seu favor, até o limite, sem deixar brecha para contestação. E eu me tornei mestre nisso. Expliquei por alto, com poucas palavras, o que ele estava assinando. Usei termos que soavam favoráveis, como parceria, garantia, segurança.
Em momento algum eu disse claramente: o senhor está perdendo a fazenda. Ele confiava em mim. Tinha vindo indicado por um conhecido que eu já tinha ajudado em outro negócio obscuro. Enquanto ele pegava a caneta com mãos trêmulas, eu reparei que ele olhou de novo para a medalhinha no bolso, fechou os olhos por um segundo e murmurou algo que eu não ouvi direito. Talvez fosse uma oração. Talvez fosse um pedido de proteção. Na hora, eu não liguei. O que me importava era a assinatura. Quando ele rabiscou o nome com dificuldade, eu senti uma espécie de satisfação estranha. Era como se eu tivesse completado mais um grande negócio. Ele me olhou, com uma esperança tímida, e perguntou: então tá tudo certo agora, doutor? A gente não vai perder nossa terra, né? Eu segurei o impulso de revirar os olhos. Respondi com uma frase calculada: vai dar tudo certo, seu Damião. Confia em mim. Ele sorriu, um sorriso cansado, e falou: que Nossa Senhora abençoe o senhor. Aquilo me atravessou por um segundo, mas eu descartei o incômodo na mesma hora. Peguei os papéis, guardei na pasta e encerrei a reunião. Naquela noite, houve comemoração. Fechei o contrato de compra da fazenda com um investidor grande, que estava interessado em transformar aquelas terras em um empreendimento lucrativo. Junto com meus sócios ocultos, fizemos uma reunião no escritório. Champanhe francês, risadas, brindes. Ao gênio jurídico da casa, alguém levantou o copo apontando para mim. Eu ri alto, ergui minha taça e brindei, a coragem de fazer o que precisa ser feito. Em nenhum momento me passou pela cabeça a imagem do velho saindo do escritório, caminhando devagar pelo corredor, ajeitando o chapéu. Ele era apenas um nome em um processo, uma etapa vencida em um plano maior de lucro. 3 dias depois, Valéria entrou na minha sala pálida, segurando o celular. Doutor, eu não sei como dizer isso. Eu estava escrevendo uma peça processual, irritado com um prazo apertado. Respondi sem levantar a cabeça: Valéria, fala logo que eu tô ocupado. Ela respirou fundo. É sobre o seu Damião. Ele morreu. Eu parei. Levantei os olhos devagar. Como assim morreu? Ela engoliu em seco. A família ligou. Disseram que ele passou mal, teve um infarto, depois daquela vinda aqui. Por alguns segundos, o silêncio tomou conta da sala. Eu não sabia o que sentir. Não era tristeza. Não era culpa. Era algo confuso, como se uma parte de mim quisesse ignorar a notícia, e outra parte sussurrasse: você teve participação nisso. Mas eu calei essa segunda voz de imediato. Afastei a cadeira, levantei e caminhei até a janela. São Paulo se estendia à minha frente, cinza, movimentada, indiferente a qualquer tragédia individual. Eu disse, mais para mim mesmo do que para Valéria: as pessoas morrem, Valéria. Não foi a primeira, não vai ser a última. Ele era idoso, o coração já devia estar fraco. Ela não respondeu. Quando me virei, vi que os olhos dela estavam cheios de lágrimas. Doutor, o senhor sabe que ele estava muito preocupado com a fazenda. Ele falou para mim, aqui na recepção, que sem aquela terra a família não tinha para onde ir. Eu fiquei irritado. Valéria, eu fiz tudo dentro da lei. Ele assinou. A responsabilidade não é minha se ele não aguentou a pressão. Ela baixou a cabeça, saiu da sala sem dizer nada. Naquele momento, eu perdi uma grande oportunidade de parar, refletir e talvez mudar alguma coisa. Mas eu não quis enxergar. Naquele mesmo dia, no final da tarde, a família de seu Damião apareceu no escritório. Eram 3 pessoas, um rapaz de uns 20 e poucos anos, uma moça um pouco mais velha e um adolescente. Entraram com o olhar carregado. Valéria me chamou, tensa. Doutor, é a família do seu Damião. Eles querem falar com o senhor. Eu respirei fundo, ajeitei a gravata e mandei entrar. Quando o rapaz mais velho abriu a boca, a voz dele saia embargada de raiva e dor: o senhor matou meu avô. Aquilo foi um soco que eu não esperava. Eu ergui a mão, pedindo calma. Cuidado com o que você fala. Eu entendo que estão sofrendo, mas isso é uma acusação grave. A moça, chorando, segurava um envelope com exames, receitas, documentos. Ele não dormia mais, doutor. Depois daquela assinatura. Ele dizia que tinha feito besteira, que tinha sido enganado. Eu senti um incômodo crescer dentro de mim, mas me mantive firme. Usei o que eu sabia fazer de melhor, palavras frias. Olha, eu lamento muito pela perda. Mas tudo foi feito dentro da lei. Ele assinou os documentos por livre e espontânea vontade, na presença de testemunhas. Se vocês tiverem alguma dúvida,
podem procurar outro advogado. O rapaz deu um passo à frente, o rosto vermelho. Ele não sabia ler, seu. A moça segurou o braço dele. Marcelo, calma. O mais novo, o adolescente, só me olhava, com uma mistura de ódio e desilusão. Eu continuei. Se ele não sabia ler, ele poderia ter pedido ajuda de alguém de confiança. Eu não posso ser responsabilizado pela falta de cuidado dele. Falar isso hoje me dói. Mas na época, parecia natural. Eu me escondia atrás da lei para não encarar a justiça. A discussão foi subindo de tom. Em determinado momento, Marcelo bateu com a mão na mesa e eu chamei os seguranças. Se não se acalmarem, vou ter que pedir para retirarem vocês do prédio. A moça chorava, pedindo para conversar, para tentar um acordo. Eu, irredutível, repetia: não há acordo. O contrato está perfeito, não há o que discutir. Quando os seguranças se aproximaram, o adolescente, que até então não tinha falado nada, disse em voz baixa, mas firme: Deus está vendo o que o senhor está fazendo. Eu ri, um riso curto, e respondi: meu jovem, Deus cuida do céu. Quem cuida dos contratos aqui sou eu. Eles foram retirados. A porta se fechou. O silêncio que ficou depois daquele momento foi pesado, diferente de todos os silêncios que eu já tinha sentido. Naquela noite, em casa, enquanto eu abria uma garrafa de vinho caro, a frase do garoto voltou à minha mente: Deus está vendo o que o senhor está fazendo. Eu tentei afastar o pensamento, liguei a TV, mudei de canal várias vezes, mas a frase insistia em aparecer. Tentei me convencer de que era só emoção, que eu tinha feito o que um advogado esperto faria, que eu não tinha culpa se o mundo era duro. Mas, lá no fundo, algo começava a rachar. Algo que eu não admitia para ninguém, nem para mim mesmo. Se eu tivesse parado ali, talvez muita dor tivesse sido evitada. Mas eu segui em frente, como se nada estivesse acontecendo. E foi então que os sinais começaram. Primeiro, discretos. Depois, assustadores. Você já teve a sensação de que algo, ou alguém, começou a te observar de perto justamente quando você achava que ninguém mais te julgava? Os primeiros sinais começaram de um jeito tão discreto, tão sutil, que se eu contar hoje, muita gente pode até achar que foi coincidência. Mas eu sei que não foi. A primeira noite estranha veio umas 2 semanas depois da morte do seu Damião. Eu tinha chegado tarde em casa, cansado, irritado, com a cabeça cheia de prazos e números. Débora já estava dormindo ao meu lado, o quarto escuro, só a luz distante da cidade entrando pela fresta da cortina. Deitei, virei pro lado, fechei os olhos. Quando o sono estava quase chegando, um cheiro doce, muito leve, começou a se espalhar pelo quarto. Não era perfume da Débora, não era cheiro de velas aromáticas, não era nada que eu reconhecesse. Era como o cheiro de flores. Flor de igreja. Flor de velório. Flor de altar. Eu abri os olhos devagar. Olhei pro teto, pro abajur, pro criado mudo. Nada. Virei pro lado e perguntei: Débora, você passou algum perfume diferente? Ela continuava dormindo, respiração pesada, corpo imóvel. Me levantei, fui até o banheiro, cheirei as toalhas, o sabonete, os frascos. Nada parecia aquele cheiro. Voltei para a cama, incomodado, mas tentando racionalizar. Deve ter vindo de algum apartamento vizinho, pensei. Alguém acendeu uma vela, ou trouxe flores. Me forcei a dormir. Na manhã seguinte, aquele detalhe já estava quase esquecido no meio da correria. Só que o cheiro voltou. Na noite seguinte. E na outra. Sempre no mesmo horário, entre 2 e 3 da manhã. Eu acordava sem saber porquê. Abria os olhos e lá estava aquele aroma suave, como se alguém tivesse colocado um buquê invisível dentro do quarto. Não era enjoativo, era até agradável, mas me deixava inquieto. Parecia deslocado da realidade. Comecei a olhar pro relógio com uma mistura de medo e curiosidade. Não tem nada acontecendo. Eu repetia para mim mesmo. É só impressão. Mas, no fundo, eu sabia que havia algo estranho ali. Uma madrugada, além do cheiro, veio o silêncio. Não o silêncio normal da noite, mas um silêncio denso, pesado, como se até os carros lá fora tivessem parado. Eu olhei pro teto e tive a sensação de que o quarto estava menor, mais fechado. O ar parecia diferente. Foi nessa noite que eu vi pela primeira vez a silhueta. Eu estava de lado, olhando na direção da porta do quarto, quando percebi um contorno mais escuro no canto, perto da poltrona. Não era nítido, era como a sombra de alguém em pé, uma figura alongada, imóvel. Meu corpo inteiro arrepiou. Eu pisquei, esfreguei os olhos, olhei de novo.
A sombra ainda estava ali por alguns segundos, depois pareceu se desfazer no ar. Eu sentei na cama, o coração disparado, o suor frio escorrendo pelas costas. Débora seguiu dormindo, alheia a tudo. Acendi o abajur, fui até o canto do quarto, encostei a mão na parede, empurrei a poltrona. Nada. Eu tô ficando maluco, murmurei. No dia seguinte, liguei para o meu clínico geral e marquei consulta. Fiz exames de rotina, glicemia, pressão, tudo. Ele disse: "Você tá com estresse, Bernardo. Muito trabalho, pouca pausa. Descansa, faz exercício." Saí de lá com recomendação de academia e alimentação equilibrada. Nenhuma daquelas coisas parecia fazer sentido diante do que eu tinha vivido na madrugada. As noites seguintes começaram a virar um tormento. Eu deitava já esperando o momento em que acordaria no meio da noite. Era como se um relógio escondido dentro de mim tocasse sempre na mesma hora. O cheiro de flores vinha primeiro. Depois, o silêncio pesado. Em algumas noites, nada mais acontecia. Em outras, eu tinha a sensação de que alguém estava parado ao lado da cama, me observando. Eu não ouvia passos, não sentia toque. Era só uma presença, uma consciência. Uma vez, tive a nítida impressão de ver, de relance, um tecido azul, como se fosse o movimento de um vestido longo se afastando em direção à porta. Cheguei ao ponto de levantar e vasculhar o apartamento inteiro de madrugada. Sala, cozinha, quarto das crianças, varanda. Conferia janela por janela, tranca por tranca. Tudo fechado. Nenhum barulho. Só aquele cheiro que parecia me acompanhar, sumindo devagar conforme a madrugada avançava. A raiva começou a se misturar com o medo. Isso é psicológico, eu repetia. É culpa. É cansaço. É bebida. Comecei a tomar mais vinho antes de dormir, achando que, se apagasse de vez, não ia acordar naquela hora. Mas o que acontecia era o contrário. Eu dormia mais pesado, mas continuava acordando no mesmo horário, ainda mais desorientado, com a sensação de estar sendo vigiado. Um dia, comentei por alto com a Valéria. Estávamos sozinhos no escritório, um movimento tranquilo, e eu falei, em tom de brincadeira mal feita: "Sabia que eu tô acordando todo dia 3 da manhã, sentindo o cheiro de flor no quarto? Deve ser o coração, né? Alguma coisa errada." Esperava que ela risse, que sugerisse um médico, que desse uma explicação qualquer. Mas ela ficou séria. Muito séria. "Cheiro de flor, doutor." Eu confirmei com a cabeça. "É, flor. Tipo flor de igreja, sabe? Rosa misturada com lírio, sei lá." Ela olhou pro chão por alguns segundos e depois falou, devagar: "Minha avó dizia que, às vezes, quando Nossa Senhora quer visitar alguém, vem esse cheiro de flor. Ela chamava de cheiro de graça." Eu revirei os olhos na mesma hora. "Ah, Valéria, por favor. Agora até cheiro tem explicação religiosa. Daqui a pouco o Senhor vai me dizer que barulho no telhado é anjo descendo." Ela não discutiu. Só murmurou: "Mesmo quando a gente não acredita, Deus continua insistindo." As palavras dela me incomodaram mais do que eu gostaria. Naquela noite, quando o cheiro voltou, eu me peguei pensando naquilo. Visita. Cheiro de graça. Eu não queria acreditar. Me agarrava à ideia de estresse, de alucinação, de qualquer coisa que me mantivesse no controle. Mas algo dentro de mim já começava a se partir. E foi nessa fase que vieram as vozes. A primeira vez que ouvi foi tão suave que eu quase achei que tinha sido um pensamento alto. Era um pouco mais de 3 da manhã. O quarto mergulhado na penumbra. O cheiro de flores ainda preenchia o ambiente. Eu estava deitado, olhos abertos, encarando o teto, quando escutei, bem perto do meu ouvido, uma frase curta: "Eu vejo tudo." A voz era feminina, firme, mas sem agressividade. Não era sussurro assustador de filme de terror. Era como se alguém estivesse me informando um fato simples. Eu virei de lado no impulso, o coração disparado, sentindo a pele arrepiar inteira. Ninguém. Débora dormia. O relógio marcava 3h07. "Eu tô ouvindo coisa", pensei. Levantei, fui até a cozinha, bebi água, olhei pela janela. A cidade continuava viva, mesmo na madrugada. Voltei para a cama, me forcei a pensar em trabalho, em prazos, em qualquer coisa que me distraísse. Mas a frase ecoava: "Eu vejo tudo." Aquela noite foi longa. No dia seguinte, no escritório, eu estava com olheiras profundas, concentração quase zero. Errei num documento simples, precisei refazer. Um cliente percebeu minha agitação.
Tá tudo bem, doutor. Eu dei um sorriso sem graça, só cansaço. Mas por dentro, a verdade era outra. Eu estava apavorado. As vozes se repetiram. Sempre na mesma hora, sempre com a mesma frase, às vezes com pequenas variações. Eu vejo tudo, Bernardo. Nada fica escondido. Eu vi o que você fez. Não era uma voz irritada. Não vinha carregada de ódio. Isso, de certa forma, me deixava ainda mais inquieto. Se fosse um ataque, talvez eu reagisse com raiva. Mas parecia constatação. Parecia olhar. E eu percebia que, cada vez que eu ouvia, a imagem de seu Damião invadia minha mente. Ele saindo do meu escritório, cabisbaixo. Ele na recepção, dizendo que sem a fazenda não tinha nada. A família na minha frente, me acusando. O neto mais novo dizendo, Deus tá vendo o que o senhor tá fazendo. Chegou um momento em que eu já não separava mais o dia da noite. Trabalhava cansado, irritado, cometendo pequenos erros. Comecei a perder prazos que nunca perderia. Processos que eu considerava ganhos começaram a tomar rumos inesperados. Uma testemunha que estava certa para depor a meu favor simplesmente sumiu no dia da audiência. Uma vez, um documento importante desapareceu da pasta, reaparecendo depois em um lugar que eu jurei não ter colocado. Eu começava a sentir que algo escapava do meu controle, e eu odiava essa sensação. A arrogância se misturava com o medo, criando um estado de tensão constante. Foi quando decidi procurar ajuda médica de verdade. Marquei consulta com uma psiquiatra renomada, indicada por um amigo empresário. Entrei no consultório tentando manter a compostura, mas bastou ela perguntar o que está acontecendo, para eu começar a falar sem parar. Contei das noites, do cheiro, das silhuetas, das vozes. O único detalhe que eu omiti foi a ligação que aquilo tinha com o caso do seu Damião. Não tive coragem de entrar nesse ponto. Ela ouviu tudo com atenção, anotando, fazendo perguntas pontuais. No final, concluiu, você está em exaustão. Um quadro de ansiedade, talvez início de depressão. Esse tipo de experiência é comum em quem está sob muita pressão. Receitou antidepressivo, ansiolítico, recomendou terapia e descanso. Comecei a tomar a medicação. No começo, senti um pouco de alívio durante o dia. Ficava mais lento, menos irritado, um pouco desligado. Mas as noites continuavam iguais. O que mudou foi meu estado interno. Eu acordava 3 da manhã, sentia o cheiro, percebia o silêncio, às vezes via o contorno azul no canto do quarto, e agora, além de tudo isso, me sentia impotente. Se nem remédio resolve, o que é isso? Eu perguntava para mim mesmo. E a voz continuava, eu vejo tudo. Teve uma madrugada em que eu, tomado por uma mistura de raiva e pânico, falei em voz alta, no escuro, então aparece de uma vez. Para com esse negócio de sombra e voz. Fala na minha cara. Não aconteceu nada naquele instante. Mas, dias depois, eu teria a resposta, da forma mais intensa que eu poderia imaginar. Enquanto isso, meu mundo externo ia ruindo devagar. Clientes importantes começaram a queixar-se de atrasos, de descuidos. Um deles me chamou para uma conversa séria. Bernardo, eu sempre confiei em você. Mas nos últimos meses, você parece outra pessoa. Distraído, nervoso, confuso. O que está acontecendo? Eu tentei argumentar, culpei o volume de trabalho, falei de mudanças na equipe. Mas ele não se convenceu. Pouco tempo depois, tirou a conta do meu escritório e levou para um concorrente. Financeiramente, aquilo me atingiu. Mas o que mais me abalou foi perceber que a imagem que eu tinha construído de profissional impecável começava a rachar também aos olhos dos outros. Dentro de casa, o clima não era melhor. Débora reclamava da minha irritação constante, dos gritos, das noites em claro. Um dia, ela me encontrou na sala às 4 da manhã, sentado no sofá, luz apagada, com uma garrafa de uísque quase vazia na mesa. Bernardo, o que está acontecendo com você? Eu respirei fundo, olhei para ela e quase contei tudo. Quase disse, eu tô vendo coisa, tô ouvindo voz, acho que tem alguém me seguindo que não é desse mundo. Mas engoli. Preferi a frase mais comum, mais aceita, é muito estresse, Débora. Muita coisa para resolver. Ela balançou a cabeça, cansada. Se você continuar assim, vai perder mais do que cliente. Ela não fazia ideia do quanto aquelas palavras eram verdadeiras. E eu, mesmo fingindo que não, já sentia que alguma coisa, lá em cima, tinha começado a ajustar contas comigo. Você já teve a sensação de que,
Por mais que lutasse para continuar no controle, alguma força silenciosa começou a mexer nas peças da sua vida, uma por uma, até te colocar de joelhos. O ponto de ruptura não veio de uma vez. Ele foi sendo construído como uma parede cheia de rachaduras, até que uma hora não aguentou e desabou. Depois de alguns meses vivendo nesse ciclo de noites perturbadas e dias desorganizados, eu comecei a colecionar perdas. Não só financeiras, mas de respeito, de estabilidade, de imagem. Aquele advogado confiante, imbatível, começou a ser comentado nos corredores de fóruns e reuniões como o cara que tá estranho, aquele que anda errando demais. No começo, eram cochichos. Depois, vieram as consequências concretas. Um processo de grande visibilidade, em que eu representava uma construtora poderosa contra uma comunidade simples que lutava por moradia, virou contra mim de forma inesperada. Era o tipo de caso que eu sempre ganhava, com estratégias agressivas e uso preciso da letra da lei. Mas, dessa vez, algo diferente aconteceu. O juiz, conhecido por ser rígido, surpreendeu na sentença. Deu vitória à comunidade, citou princípios de dignidade humana, justiça social, chamou a atenção para a vulnerabilidade das famílias envolvidas. Quando li a sentença, minhas mãos tremeram. Era quase como se, nas entrelinhas, estivesse escrito: chega. Pouco tempo depois, recebi notificação da OAB. 3 denúncias de conduta antiética foram abertas contra mim. De uma vez. Clientes antigos, casos antigos, todos vindo à tona no mesmo período. Pessoas que eu tinha passado para trás de forma discreta começaram a aparecer com advogados novos, contestando contratos, alegando abuso de confiança, questionando procedimentos. Eu me sentia encurralado. No começo, tentei reagir com a velha postura: vou derrubar um por um. Eu sei me defender. Mas, ao mesmo tempo, eu já não tinha a mesma clareza mental. As noites mal dormidas, as visões, as vozes, o avançar da bebida, tudo isso corroía minha capacidade de agir. Em casa, Débora foi se afastando. Ela evitava conversar comigo, evitava contato físico, evitava até ficar no mesmo cômodo por muito tempo. Um dia, numa discussão mais forte, ela soltou: você virou um estranho dentro dessa casa. Eu não sei mais com quem eu tô casada. Eu reagi com gritos, acusações, virei a conversa para cima dela, falei de gastos, de festas, de superficialidade. No fundo, porém, eu sabia, o estranho ali era eu. Eu é que tinha construído uma vida onde ninguém realmente me conhecia por dentro, nem eu mesmo. Os filhos começaram a sentir. Isabela, minha menina, me olhava com um misto de curiosidade e medo quando eu passava pelo corredor apressado, com o telefone colado na orelha, falando alto, irritado. Bernardo Júnior, já com alguns anos a mais, começou a me evitar. Trancava o quarto, colocava fones de ouvido, fingia não ouvir quando eu chegava. Às vezes, eu ouvia risos vindos do quarto deles com a mãe, conversas leves, e sentia que aquele mundo ali não me pertencia mais. Eu era um hóspede ausente na minha própria casa. A bebida, que antes era só um adereço em jantares e comemorações, passou a ser companhia quase diária. No começo, uma taça de vinho para relaxar. Depois, 2, 3. Em seguida, uísque. Eu dizia para mim mesmo que era para conseguir dormir. Mas o efeito era outro. Eu me tornava mais pesado, mais irritado, mais confuso. As noites continuavam marcadas pela mesma rotina. Acordar por volta das 3, sentir o cheiro de flores, perceber o silêncio, às vezes ver o contorno azul, quase sempre ouvir a frase: eu vejo tudo. Sempre a mesma calma firmeza. Nunca gritos, nunca ameaças claras. Só a constatação. Uma madrugada, já alterado pelo álcool, eu levantei da cama transtornado e fui até o espelho do banheiro. Acendi a luz, olhei para mim mesmo. Olheira funda, olhar perdido, barba por fazer, rosto envelhecido além dos meus 40 e poucos anos. Eu mal me reconhecia. Apoiei as mãos na pia, respirei fundo e, olhando para o meu próprio reflexo, falei: se tem alguém aí, se tem alguma coisa mexendo comigo, fala de uma vez o que você quer. Porque assim eu não tô aguentando mais. Esperei alguns segundos, como se esperasse uma resposta que viesse de dentro ou de fora. Nada aconteceu ali. Fechei a torneira, voltei para a cama, mas aquela sensação de estar sendo observado se intensificou. Foi nessa época que Valéria me encontrou chorando no escritório pela primeira vez. Eu sempre tive um orgulho doentio, nunca deixava ninguém me ver fraco. Mas naquele dia, não sei se foi a soma de noites sem dormir, prazos estourando, notificações da OAB e o clima em casa, eu desabei. Estava sentado na minha mesa, os processos espalhados, a vista embaçada,
quando comecei a chorar sem perceber. As lágrimas simplesmente começaram a cair, silenciosas, escorrendo pelo rosto que eu sempre mantive duro. Não era choro bonito, era choro preso, engasgado, de quem nunca se permitiu sentir nada. Valéria entrou para trazer um documento, me viu daquele jeito e congelou na porta. Doutor. Eu tentei limpar o rosto rápido, fingir que não era nada, mas minha voz saiu falha. O que foi, Valéria? Ela fechou a porta devagar, se aproximou e perguntou, com cuidado que eu não merecia, o que está acontecendo com o senhor? Eu olhei para ela e, pela primeira vez, não tive força para mentir completamente. Contei das noites, das vozes, do cheiro, das aparições. Eu falava e sentia vergonha de cada palavra, como se estivesse enlouquecendo de verdade. Ela ouvia em silêncio, olhos marejados. Quando terminei, fiquei esperando a reação. Uma justificativa racional, um conselho para procurar outro médico, qualquer coisa. Mas ela respirou fundo e disse, doutor, o senhor precisa pedir perdão. Precisa devolver o que roubou. Principalmente a fazenda do seu Damião. Aquilo atingiu exatamente o ponto que eu vinha tentando esconder de mim mesmo. Eu reagi na defensiva, como sempre fiz. Valéria, você enlouqueceu? Você sabe quanto vale aquela fazenda? Sabe o quanto eu investi naquele negócio? Eu não roubei ninguém, tava tudo dentro da lei. Ela balançou a cabeça, com tristeza. O senhor pode ter usado a lei, mas o senhor sabe, aqui dentro, disse, apontando pro próprio peito, que aquilo não foi justo. Eu fiquei em silêncio por alguns segundos, sentindo um incômodo físico, quase uma dor no peito. Depois, como um animal acuado, ataquei. Se você não tá satisfeita, tem a porta. Eu não vou colocar anos de trabalho no lixo por causa de uma história de fantasia. Eu não devo nada pra ninguém. As palavras saíram duras, cortantes. Ela baixou os olhos, respirou fundo e murmurou, eu vou continuar rezando pelo Senhor. Saiu da sala, fechou a porta com cuidado. Eu peguei a garrafa de uísque que mantinha na gaveta, servi um copo generoso e bebi como se estivesse apagando um incêndio por dentro. Naquela noite, em casa, eu cheguei ainda mais pesado, por dentro e por fora. Débora tentou falar comigo sobre um problema da escola de um dos meninos, eu cortei na metade da frase. Resolve você. Eu não tenho cabeça para isso. Fui direto para a varanda, levei a garrafa comigo, fiquei olhando a cidade lá embaixo, as luzes, o trânsito, o mundo girando como se nada tivesse acontecido. Por dentro, porém, eu tinha a sensação de que tudo estava desmoronando, como se eu estivesse em cima de um prédio que começou a ruir e eu não encontrasse a saída. E, mesmo assim, eu continuava resistindo. Continuava preso à ideia de que a solução era aguentar firme, beber mais um pouco, trabalhar mais, provar que eu ainda controlava alguma coisa. O fundo do poço, contudo, é um lugar que a gente não escolhe visitar. Ele escolhe a gente. Ele vai sendo cavado, dia após dia, com cada decisão errada, com cada orgulho mantido, com cada pedido de perdão ignorado. E chega uma hora em que não tem mais para onde descer. Era para lá que eu estava indo, mesmo sem querer admitir. Você já teve a sensação de estar escorregando numa ladeira e, por mais que tente cravar os pés no chão, nada segura? O colapso final aconteceu numa madrugada de domingo. Eu lembro que tinha sido um sábado longo, cheio de tentativas frustradas de trabalhar, de avançar em processos que pareciam emperrados, de tentar ligar para alguns clientes e ouvir secretárias educadas dizendo que eles retornariam depois. Bebi sozinho em casa. Débora tinha levado as crianças para passar o fim de semana na casa dos pais dela. Ela não me convidou. Nem precisava. Eu já sabia que ela queria distância. A casa ficou vazia, silenciosa, e eu ali, no sofá, com a garrafa na mão, passando de canal em canal sem prestar atenção em nada. Quando finalmente consegui subir pro quarto, já passava da meia-noite. Eu me joguei na cama sem tirar a roupa direito, apenas chutei os sapatos, deitei de lado e apaguei. Não sei quanto tempo dormi. Talvez 1 hora, talvez 2. Mas acordei de repente, com aquela sensação que já tinha se tornado familiar. O coração acelerado, a pele gelada, o quarto mergulhado no escuro. Olhei pro relógio. 13h15 da manhã. O horário. Sempre o mesmo horário. Tentei me mexer. Quis virar pro outro lado, levantar, ligar o abajur. Mas não consegui. Meu corpo estava completamente travado. Os braços colados ao corpo, as pernas imóveis, o pescoço rígido. Eu sentia tudo, estava consciente de tudo, mas não conseguia mover um músculo sequer. O pânico veio rápido, brutal. Tentei gritar,
mas nenhum som saiu. Era como se minha voz tivesse sido cortada pela raiz. Minha respiração ficou curta, desesperada, quase sufocada. E então o cheiro de flores voltou. Forte. Mais intenso do que nunca. Não era mais só uma presença discreta, era quase palpável, como se o quarto inteiro estivesse coberto de lírios e rosas. Foi quando eu vi, no pé da cama, a silhueta azul que eu tinha visto tantas vezes de relance agora estava ali, nítida, parada, me observando. Era uma mulher, alta, vestida com um manto azul longo, que descia até o chão. O rosto eu não conseguia ver com clareza, mas havia uma luminosidade suave ao redor dela, não era luz de lâmpada, era outra coisa. Algo que parecia vir dela mesma. Eu queria fechar os olhos, gritar, fugir, mas estava preso no meu próprio corpo, forçado a encarar aquilo. E então ela falou. Não foi como as outras vezes, em sussurros ou frases curtas. Dessa vez, a voz era clara, audível, firme, mas sem agressividade. Tinha algo de maternal, mas ao mesmo tempo de justiça implacável. Bernardo, você roubou de um homem justo. Tirou dele o único bem que tinha. Causou a morte dele. E ainda acha que pode fugir das consequências. Cada palavra entrava no meu peito como uma lâmina. Eu queria negar, queria argumentar, mas não conseguia emitir som. Só conseguia ouvir. Ela continuou. Você teve muitas chances. Você foi avisado. Pelas pessoas ao seu redor, pelas circunstâncias, pelos sinais que eu mesma enviei. Mas você escolheu o orgulho. Escolheu a ganância. Escolheu o desprezo. Lágrimas começaram a escorrer dos meus olhos, involuntárias, quentes, silenciosas. Eu sentia uma mistura de terror, vergonha e culpa tão profunda que era quase física, como se meu peito estivesse sendo esmagado por dentro. A figura deu um passo em direção à cama. Eu senti o ar mudar. Ela inclinou levemente a cabeça, como se estivesse me observando com pena, e disse: Você tem uma escolha, Bernardo. Continuar nesse caminho e perder tudo, sua sanidade, sua alma, sua vida. Ou se arrepender de verdade, devolver o que roubou e começar de novo. A voz não era ameaçadora, mas o peso daquelas palavras foi maior do que qualquer sentença judicial que eu já tinha ouvido. Era definitivo. Era real. Então, tão de repente quanto apareceu, ela desapareceu. Sumiu no ar, como fumaça que se desfaz. E no mesmo instante, meu corpo voltou a responder. Eu consegui me mexer. Me sentei na cama num impulso, ofegante, suado, tremendo. Olhei ao redor. O quarto estava vazio. A luz da cidade entrava pela janela. Tudo parecia normal. Mas o cheiro de flores ainda pairava no ar, fraco, mas presente. E, dentro de mim, algo tinha quebrado de vez. Eu caí de joelhos ao lado da cama. Minhas pernas fraquejaram sozinhas, como se o peso do meu próprio corpo tivesse ficado impossível de sustentar. Encostei a testa no colchão e comecei a soluçar. Não era choro contido. Era desespero puro. Era tudo o que eu tinha segurado durante anos vindo para fora de uma vez. Eu chorava como criança, sem controle, sem vergonha, porque não tinha mais ninguém ali para me ver. E, pela primeira vez em décadas, eu rezei. Não sabia as palavras certas. Não sabia começar com Pai Nosso ou Ave Maria. Só conseguia repetir, entre soluços, eu não sei como consertar isso. Mas eu preciso de ajuda. Por favor, me ajuda. Repetia isso sem parar, como um mantra desesperado, com as mãos apertadas uma na outra, os dedos entrelaçados com tanta força que doíam. Fiquei ali, não sei quanto tempo. Podia ter sido 10 minutos, podia ter sido 1 hora. Quando finalmente consegui levantar, me sentia esvaziado, mas de um jeito diferente. Não era o vazio de antes, aquele buraco que tentava preencher com dinheiro, bebida, poder. Era outro. Um vazio que parecia abrir espaço para alguma coisa nova entrar. Sentei na beirada da cama, enxuguei o rosto com as mãos, olhei pro relógio. 4:30 da manhã. Fui até o banheiro, lavei o rosto, olhei pro espelho. Meu reflexo era de um homem destruído. Mas, ao mesmo tempo, pela primeira vez em meses, eu vi algo nos meus olhos que não via antes. Lucidez. Clareza. Como se uma névoa tivesse sido tirada de cima de mim. Voltei pro quarto, sentei na poltrona, e fiquei ali até o sol nascer, pensando. Pensando em tudo o que eu tinha feito. Em todas as pessoas que eu tinha passado para trás. Em seu Damião, principalmente. No olhar dele quando saiu do meu escritório pela última vez. No choro da família. Nas palavras do neto.
Deus tá vendo o que o Senhor tá fazendo. E eu percebi, com uma clareza dolorosa, que eu não podia mais continuar assim. Não era uma questão de medo de perder dinheiro, ou de ser punido pela OAB, ou de Débora me deixar. Era mais fundo. Era a consciência de que, se eu não mudasse, eu ia me perder completamente. Eu já estava perdido, na verdade. A questão era se eu ia aceitar a mão estendida que estava sendo oferecida, ou se ia afundar de vez. No domingo de manhã, ainda cedo, peguei o telefone e comecei a procurar o endereço da família de seu Damião. Não foi difícil. Eu tinha os dados todos nos arquivos do processo. Anotei num papel, nome dos netos, endereço atual. Descobri que eles tinham sido despejados da fazenda poucos meses depois da morte do avô, e estavam vivendo numa casa alugada na periferia da cidade, num bairro simples, afastado. Peguei as chaves do carro, vesti uma roupa qualquer, e saí sem destino certo, mas com uma certeza crescendo dentro de mim, eu precisava devolver aquela terra. Enquanto dirigia, meu corpo tremia. Não era medo de ser agredido, embora soubesse que a recepção não seria boa. Era medo de encarar a própria vergonha. De olhar nos olhos daquelas pessoas e dizer, eu errei. Eu roubei de vocês. E eu vim devolver. Isso ia contra tudo que eu tinha sido a vida inteira. Ia contra o orgulho, a arrogância, a ideia de que admitir erro era sinal de fraqueza. Mas, ao mesmo tempo, eu sentia que se não fizesse aquilo, eu não ia sobreviver. Não fisicamente, talvez, mas internamente, com certeza. Cheguei na casa deles por volta das 9 da manhã. Era uma rua de terra batida, casa simples, muros baixos, cachorro latindo ao longe. A casa era pequena, pintada de branco, com grade verde na frente. Estacionei o carro, respirei fundo várias vezes, e saí. Quando bati no portão, uma moça abriu a porta da casa, desconfiada. Era Luciana, a neta. Eu reconheci o rosto dela daquele dia no escritório. Ela também me reconheceu na hora. A expressão dela mudou. Surpresa, depois raiva. O que o senhor quer aqui? Antes que eu respondesse, Marcelo, o neto mais velho, apareceu atrás dela. Quando me viu, veio até o portão com passos firmes, o punho cerrado. Tem coragem de aparecer aqui? Eu levantei as mãos, num gesto de rendição. Minha voz saiu fraca, mas sincera. Eu vim devolver a fazenda. E pedir perdão. Silêncio. Eles me olharam como se eu tivesse falado em outra língua. Luciana cruzou os braços. Isso é algum tipo de armadilha? Eu balancei a cabeça. Não. Eu trouxe os documentos. Autenticados. Transferindo a propriedade de volta para vocês. De graça. Sem condições. Marcelo deu um passo para trás, confuso, ainda desconfiado. Rafael, o mais novo, apareceu na porta, me olhou com aquele mesmo olhar sério de antes. Luciana, com os olhos marejados, perguntou, a voz tremendo, por quê? Por que agora? Eu respirei fundo. E contei. Tudo. As aparições, as vozes, o cheiro de flores, a paralisia, a mulher de azul, o desespero, as noites sem dormir. Falei da culpa que eu vinha tentando abafar, do medo que tinha tomado conta de mim, da certeza de que se eu não consertasse aquilo, eu ia perder tudo que realmente importava. Eles ouviram em silêncio, os rostos passando por várias emoções. Incredulidade, raiva, tristeza. Quando terminei, Rafael deu um passo à frente e disse, com uma voz calma mas firme, nossa avó, antes de morrer, rezava todo dia para Nossa Senhora fazer justiça. Ela dizia que Deus ia tocar o coração do Senhor. Aquelas palavras me destruíram. Caí de joelhos ali mesmo, na calçada, na frente deles, e comecei a chorar de novo. Não me importei com a vergonha, com a exposição. Eu só conseguia repetir, eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu fui um covarde. Eu tirei de vocês o que era de vocês. Me perdoem. Luciana começou a chorar também. Marcelo ficou parado, os olhos vermelhos, lutando para não desabar. Rafael se aproximou, colocou a mão no meu ombro e disse, levanta, doutor. Eu levantei devagar, enxugando o rosto com as costas da mão. Ele continuou, a gente não esperava isso. A gente achava que o senhor nunca ia voltar aqui. Luciana abriu o portão e me convidou para entrar. Sentamos numa pequena sala, simples, limpa, cheia de fotos de família. Eu tirei da pasta os documentos, todos prontos, e coloquei sobre a mesa. Eles olharam, folhearam, ainda desconfiados. Mas estava tudo lá. A transferência completa. Marcelo olhou para mim e perguntou,
E os meses que a gente perdeu? O sofrimento que a gente passou? Eu tirei do bolso um cheque. Era tudo que eu tinha sobrado de líquido depois de vender alguns bens para tentar cobrir dívidas. 200 mil reais. Coloquei sobre a mesa. Não compensa o que eu fiz. Mas é tudo que eu tenho agora. Luciana pegou o cheque, olhou, e as lágrimas caíram de novo. Ela segurou minha mão, apertou, e disse, obrigada. Aquela palavra, vinda de quem eu tinha destruído, foi como um bálsamo e uma ferida ao mesmo tempo. Quando saí da casa deles e entrei no carro, algo impossível aconteceu. Uma dor constante que eu sentia no peito havia meses, uma pressão que nenhum médico tinha conseguido explicar, simplesmente desapareceu. Foi como se alguém tivesse tirado um peso físico de cima de mim. Eu respirei fundo, pela primeira vez em muito tempo, sem sentir aquele aperto. Encostei a cabeça no volante e agradeci. Agradeci em voz alta, sozinho no carro, com a voz ainda falhada. Obrigado. Muito obrigado. Naquela noite, voltei para casa e dormi. Dormi sem acordar às 3 da manhã. Sem cheiro de flores. Sem vozes. Sem silêncio pesado. Dormi profundamente, e acordei no outro dia sentindo algo que eu não sentia havia anos. Paz. Não era felicidade eufórica. Era uma paz quieta, simples, mas real. E eu sabia que aquilo era apenas o começo de um caminho longo. Um caminho de reconstrução, de consertar o que podia ser consertado, de pedir perdão onde fosse possível, e de aceitar as consequências onde não fosse. Depois de devolver a fazenda, minha vida não virou um conto de fadas. Não houve aplausos, não houve reconhecimento público, não apareceu dinheiro do nada. Na verdade, o que veio foram as consequências reais de anos de escolhas erradas. Mas, pela primeira vez, eu estava disposto a enfrentá-las de frente, sem fugir, sem mentir, sem tentar manipular a situação a meu favor. E isso, por si só, já era uma revolução interna. Fechei o escritório. Não tinha mais como manter. Perdi a maior parte dos clientes, os processos éticos na OAB avançavam, e eu sabia que lutar contra aquilo com as mesmas armas de antes seria repetir o ciclo. Então tomei uma decisão que, meses atrás, eu chamaria de loucura. Confessei. Confessei todas as fraudes que tinha cometido ao longo da carreira. Fiz um documento detalhado, listando casos, nomes, valores, estratégias que usei para enganar pessoas vulneráveis. Entreguei pessoalmente na OAB. O advogado que me recebeu ficou em choque. Doutor Bernardo, o senhor tem certeza do que está fazendo? Isso vai resultar em suspensão, multas pesadas, talvez até processo criminal. Eu olhei para ele e respondi, eu sei. Mas eu preciso fazer isso. A suspensão veio rápido. 5 anos sem poder advogar. Multa que consumiu o pouco que ainda restava do meu patrimônio. Perdi o apartamento, o carro importado, os bens de luxo. Precisei me mudar para um lugar mais simples, menor, num bairro que eu antes nem passava perto. Débora, como esperado, pediu o divórcio. Ela não voltou. E eu não culpei ela. Eu tinha sido um marido ausente, arrogante, egoísta. Ela merecia recomeçar longe daquele desastre que eu tinha me tornado. O que me doeu foi o distanciamento inicial dos filhos. Mas, com o tempo, consegui reaproximar deles. Isabela, minha menina, foi a primeira a me procurar. Num domingo à tarde, ela apareceu no meu apartamento pequeno, olhou ao redor com curiosidade, sentou no sofá simples e perguntou, pai, por que você mudou? Aquela pergunta, vindo de uma criança de 9 anos, me pegou desprevenido. Eu sentei ao lado dela, respirei fundo e respondi com a verdade, porque eu era um homem mau, filha. E quase perdi minha alma por causa disso. Mas alguém muito especial me deu uma chance de recomeçar. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, depois me abraçou. Aquele abraço significou mais do que qualquer vitória que eu já tinha conquistado nos tribunais. Bernardo Júnior demorou mais. Ele estava na adolescência, cheio de mágoas acumuladas, de lembranças de um pai que gritava, que não tinha tempo, que escolhia o trabalho sempre. Mas, aos poucos, com paciência, com presença real, com conversas honestas, ele começou a abrir espaço para mim de novo. No almoço que tivemos meses depois, ele me disse, pai, eu prefiro você assim, pobre mas presente, do que rico e ausente. Aquilo me fez chorar ali mesmo, no meio do restaurante simples onde a gente estava. Comecei a trabalhar como voluntário numa defensoria pública. Não podia advogar oficialmente por causa da suspensão, mas podia ajudar nos bastidores, orientando pessoas simples, idosos, famílias carentes que estavam sendo enganadas por gente como eu era antes.
Usei todo o conhecimento que eu tinha, todas as estratégias sujas que eu dominava, mas agora para proteger, não para atacar. Valéria, que tinha saído do escritório quando tudo desmoronou, soube do meu trabalho voluntário e voltou. Não como funcionária, mas como parceira. Ela também se ofereceu para ajudar, sem receber nada. Num dia de trabalho intenso, ela olhou para mim, sorriu e disse: Dr. Bernardo, o senhor finalmente encontrou sua vocação de verdade. E ela tinha razão. A relação com a família de seu Damião continuou. Eu procurei eles várias vezes ao longo dos meses seguintes. No começo, ainda havia uma tensão no ar, uma desconfiança natural. Mas, com o tempo, com gestos concretos, com ajuda real, isso foi mudando. Ajudei Marcelo com questões legais da fazenda, documentação que estava atrasada, regularização de terras. Tudo de graça, tudo com paciência. Luciana me convidou para a festa de aniversário da filha dela. Quando cheguei na festinha simples, no quintal da casa nova que eles tinham construído na fazenda recuperada, fui recebido com abraços. Com sorrisos genuínos. Aquilo me quebrou por dentro, no bom sentido. Rafael, o mais novo, me apresentou a namorada dizendo: Esse é o Dr. Bernardo. Ele errou feio com a gente, mas teve coragem de consertar. Aquela apresentação, honesta e direta, me encheu de gratidão e vergonha ao mesmo tempo. Gratidão por ter sido perdoado. Vergonha por ter causado tanto dano. Mas eu aprendi a carregar as duas coisas juntas, porque elas fazem parte do processo de transformação real. Num dos meus encontros com a família, Luciana me levou até um quartinho nos fundos da nova casa deles. Abriu uma gaveta velha de madeira e tirou de lá um terço desgastado, com contas de plástico azul, gasto pelo uso. Isso aqui era da minha avó. Ela rezava com isso todo dia. Nas últimas semanas de vida do meu avô, ela rezava pedindo justiça, pedindo que Nossa Senhora tocasse o coração de quem tinha feito mal pra gente. Ela colocou o terço na minha mão. Eu queria que o Senhor ficasse com ele, para lembrar que as orações dela foram ouvidas. Segurei aquele terço com as duas mãos, olhei para as contas gastas, e não consegui segurar as lágrimas. Ali estava a prova viva de que, enquanto eu tramava no meu escritório, uma senhora simples, analfabeta, rezava. E a oração dela foi mais forte do que todos os meus contratos. Comecei a frequentar a igreja. No começo, por gratidão. Depois, por necessidade. Entrava nas missas do final da tarde, sentava nos bancos de trás e só ficava ali, quieto, ouvindo, absorvendo. Não entendia tudo, não sabia todos os rituais, mas sentia que precisava estar ali. Um dia, o padre, depois da missa, veio conversar comigo. Ele sabia quem eu era, sabia da minha história, porque num bairro pequeno tudo circula rápido. Bernardo, você quer conversar? Eu aceitei. Entramos numa salinha simples ao lado da sacristia e, pela primeira vez, eu contei tudo para alguém ligado à igreja. As fraudes, a ganância, as aparições, a mulher de azul, a transformação. Ele ouviu com atenção, sem julgamento, e no final disse: Você recebeu uma graça muito grande. Muita gente passa a vida inteira sem ser tocada assim. Nossa Senhora veio até você, no seu pior momento, e te deu a chance de voltar. Não desperdice isso. Aquelas palavras me marcaram. Não desperdiçar a chance. Eu repito isso para mim mesmo todo dia, especialmente quando surge a tentação de voltar aos velhos hábitos, aos velhos pensamentos. Hoje, 5 anos depois daquela madrugada de terror e libertação, minha vida é completamente diferente. Não tenho Ferrari, não moro em cobertura, não uso terno italiano. Moro num apartamento de 2 quartos, ando de ônibus ou bicicleta, uso roupa simples. Trabalho ajudando quem precisa, sem ganhar quase nada, às vezes sem ganhar nada. Mas durmo em paz todas as noites. Acordo sem peso na consciência. Olho no espelho e reconheço o homem que está ali. E isso, para mim, vale mais do que qualquer conta bancária recheada. Meus filhos me respeitam de um jeito que nunca me respeitaram antes. Não porque eu tenho dinheiro, mas porque eu tenho presença. Valéria virou uma amiga de verdade, não apenas uma funcionária. A família de seu Damião me trata com um carinho que eu jamais imaginei merecer. E, toda vez que passo em frente a uma igreja e vejo uma imagem de Nossa Senhora, eu paro, faço o sinal da cruz e agradeço. Agradeço por ela ter me visto no meu pior, ganancioso, cruel, perdido, e mesmo assim ter me dado uma chance de recomeçar. Teve uma noite, há poucos meses, em que eu acordei de madrugada. Não por medo, não por angústia. Apenas acordei. Olhei pro relógio. 13h12 da manhã. O mesmo horário de antes.
Meu coração acelerou por um segundo, mas então percebi, não havia cheiro de flores, não havia silêncio pesado, não havia sombra azul. Só a noite normal, tranquila. Mas eu senti, de um jeito que não consigo explicar, uma presença. Não assustadora. Reconfortante. Como se alguém estivesse dizendo, sem palavras, eu continuo vendo. Mas agora com alegria. Sorri no escuro, me virei pro lado, e voltei a dormir. Eu não sou perfeito. Ainda cometo erros, ainda tenho dias difíceis, ainda luto contra o orgulho que foi meu companheiro por tanto tempo. Mas a diferença é que agora eu sei que não estou sozinho. Que existe algo maior, alguém que cuida, que vigia, que intervém quando é preciso. E que, por mais fundo que a gente caia, sempre há uma mão estendida oferecendo a chance de subir de novo. Basta ter coragem de segurar. Se hoje alguém me perguntar qual foi o dia mais importante da minha vida, eu não vou falar da formatura, do primeiro grande contrato, do primeiro milhão. Eu vou falar daquela madrugada de domingo, quando eu acordei paralisado, vi a mulher de azul, ouvi a voz que mudou tudo, e caí de joelhos. Porque foi ali, no meu momento de maior fraqueza, que eu encontrei a força de verdade. A força que não vem de mim, mas que foi colocada dentro de mim por pura misericórdia. E isso, meu amigo, minha amiga, é o verdadeiro milagre. Não é só ser curado de uma doença, ou receber um dinheiro inesperado, ou escapar de um acidente. O verdadeiro milagre é ser transformado por dentro, é ter o coração de pedra trocado por um coração de carne, é enxergar o mundo com olhos novos. É perceber que o que a gente achava que era vida, na verdade, era só sobrevivência vazia. E que a vida de verdade começa quando a gente se rende, quando admite que não sabe de tudo, quando pede ajuda ao céu e aceita a resposta, mesmo que ela venha na forma de desconforto, de mudança radical, de perda do que parecia importante. Hoje, quando olho para trás, agradeço até pelas noites de terror, porque foram elas que me acordaram. Foram elas que quebraram a casca dura que eu tinha construído ao redor do meu coração. Foram elas que me fizeram enxergar que eu estava morrendo por dentro, mesmo estando vivo por fora. E foram elas que me colocaram de joelhos diante de uma verdade que eu passei a vida inteira negando, que existe justiça além da lei dos homens, que existe amor além do que a gente consegue comprar, e que existe alguém que nos vê, sempre, mesmo quando a gente se esconde. Nossa Senhora me viu no meu pior, e mesmo assim, não me abandonou. Pelo contrário, veio até mim, de forma que eu não pudesse ignorar, e me ofereceu o caminho de volta. E por isso, até o último dia da minha vida, eu vou ser grato. Talvez você também já tenha sentido, em algum momento da sua vida, aquele toque silencioso, aquele incômodo que não passa, aquele chamado que insiste mesmo quando você finge não ouvir. Não é? Há alguns dias, aconteceu algo que me fez perceber o quanto a transformação foi profunda e definitiva. Eu estava na defensoria, ajudando uma senhora idosa com um caso de despejo irregular. Ela tinha 70 e tantos anos, viúva, morando sozinha numa casinha simples que estava sendo tomada por um sobrinho ambicioso que forjou documentos. Enquanto ela me contava a história, com a voz trêmula e os olhos cheios d'água, eu vi em cada detalhe da narrativa dela um espelho do que eu já fui. O sobrinho usava as mesmas táticas que eu usava. As mesmas palavras bonitas escondendo armadilhas. Os mesmos contratos confusos para enganar quem não sabia ler direito. Terminada a conversa, prometi a ela que ia fazer tudo o que estivesse ao meu alcance para impedir aquela injustiça. Quando ela saiu, Valéria me olhou e comentou: "O senhor percebeu que aquele sobrinho está fazendo exatamente o que o senhor fazia antes?" Eu confirmei com a cabeça, sentindo um aperto no peito. Percebi. E é exatamente por isso que eu sei como desmontar o esquema dele. Usei todo o meu conhecimento das brechas, das armadilhas, dos truques sujos, mas dessa vez para proteger, não para destruir. E funcionou. 2 semanas depois, conseguimos barrar o despejo. A senhora me abraçou chorando, beijou minha mão e disse: "Deus te abençoe, meu filho." Aquele abraço, aquelas lágrimas de gratidão, valeram mais do que qualquer pagamento milionário que já recebi.